E aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, o momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Mais uma segunda-feira diretamente aqui do Reino Unido. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o like. Todas as segundas, um episódio novinho do Privada Adentro para você. E se você ainda não conhece o melhor pão de queijo interplanetário, www.bets.uk. Entra lá no site, tem pão de queijo, tem coxinha, tem bolinha de queijo, tem quibe, tem churros, tudo para você fazer uma reunião esperta com seus amigos. Os produtos da Betts já são pré-assados, então é muito fácil de você preparar na sua casa usando a sua airfry ou o seu forno. Nas compras acima de 60 pounds, a Betts é delivery grátis para todo o Reino Unido. E usando o meu cupom de desconto REIPERMUTA10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. www.bets.uk, só entrar no site e segue a Betts lá no Instagram, @bets.uk. Se você mora aqui no Reino Unido, quer comprar uma moto, alugar ou fazer a revisão, entre em contato com a GetFix Motorcycle. São 2 unidades aqui, uma no E1 e uma no NW2, tudo que você precisa de manutenção, revisão para sua moto. Na unidade do NW2 agora tem o Pit Stop Lunch, então você ainda vai ter um lanchinho brasileiro com salgados enquanto você espera sua moto ficar pronta. E se infelizmente você sofreu um acidente, a GetFix tem um Recover 24 horas, só entrar lá pelo Instagram, que tem o telefone, e eles vão cuidar do seu processo do começo ao fim. Muito fácil, prático, @GetFixMotorcycle. Se você está precisando fazer edição de vídeo, fotografia, tudo na área de marketing, www.gamarket.uk. Se você tem uma empresa, quer divulgar um produto, ou se você é um influenciador, está precisando de alguém para te ajudar a criar seus conteúdos, tudo isso você encontra na gamarket.uk. www.gamarket.uk, tá tudo certinho lá no site, só entrar, mandar o seu orçamento que a GA vai entrar em contato com você. Vamos lá, meus amigos, mais uma segunda-feira maravilhosa. Já deixa o like, estou muito feliz. Uma convidada que eu não conheço. Primeira vez que estou vendo, então vocês já sabem, toda vez que tem uma convidada nova aqui no Privado Adentro, eu fico muito mais feliz. Queria apresentar para vocês. Famosa, ela é famosa aqui de Londres, Aliaga. Se apresenta aí. Não precisa dispensa apresentações, né, Aliaga? Muito obrigada, Gui, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, né, com a sua equipe maravilhosa que já me recepcionou muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo seu bem mais precioso, que é o tempo, né? É uma correria, né? Essa Londres aqui não é fácil, mas encaixou aí a data, né, o horário. Deu certo. Deu certo. Obrigada. Aliaga, a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é: qual que é a sua primeira lembrança? Minha primeira lembrança, eu sempre fui uma criança muito diferentona, sabe? Tanto é que meu ex-marido me chamava de pavãozinho. Isso aí foi desde criança até hoje, né? E eu me lembro que minha mãe, ela costurava as minhas roupas desde pequena. Eu sempre tinha roupas customizadas, tudo assim com identidade. Então, as minhas amiguinhas da escola perguntavam: Nossa, como que eu faço para ter essa roupa igual a sua? Já lançando moda, né? Desde pequena. E eu sempre gostei de moda. Então, essa lembrança. Opa! Meu relógio, do Silvio. Mas o relógio... A cada hora ele fala aqui, o Silvio. Eu sou fã demais do Silvio Santos. Muito bom. E então, desde pequeno, eu sempre tive uma personalidade minha, né? Identidade forte, sim. E eu fazia discípulos lá na escola, desde Você pequenininha. é natural da onde? Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo. São Paulo. Cara, você não tem sotaque de paulista, não. Ah, E aí você depois eu vendia morei. suas roupinhas? Não, aí eu comecei em programas de TV com 3 aninhos, 4 anos, 5 aninhos eu fiz comercial, né? E aí eu me recordo de um programa que tinha lá na cidade, infantil, nessa pegada de Xuxa, e tinha Paquitas, mesma pegada. Dos anos, né? Só que Eu era não vou revelar regional, minha né? idade aqui. E aí, nesse dia que eu fui dublar, eu dublava a Sula Miranda, sabe? Da época era o auge, né? Patrícia Max.
E nesse dia era meu aniversário, então foi bem marcante pra mim, sabe? É uma lembrança que Cara, eu tenho quantos com anos muito você tinha? carinho. Eu tava fazendo 4 anos. Ai, que legal. 4 aninhos, é. E aí levaram um bolo no programa, foi algo que me marcou muito. Fazendo o que eu amava, que era a TV, desde pequena, e ainda comemorando meu aniversário, então foi bem marcante. Qual que era Foi especial. o canal lá? Lá era VHS, O nome aquela do bem canal? antiga, aquelas de fita cassete, né, que a gente gravava o programa. Era Paula Guarnieri. Ela era muito famosa ali na região Cara, que sudeste paulista. apresentava. Ela que apresentava o programa. Ai, que legal. Paulinha Guarnieri. E aí na sua escola, qual que era o nome da tua escola? Na minha escola eu estudei em duas. Na época era Ernesta Xavier, chamavam de Jegão, escola pública. Ó, Olha eita! aí que meu brother ia tocar hoje, pelo menos. Esquece. Temos visita? Então, aí eu estudei na Ernesta, do prezinho até a quarta série, e depois eu passei para Taliba. Aí depois voltei para Ernesta, porque parece que na época eles mudaram. Essa Taliba era particular ou pública? Não, tudo público, eu sempre estudei em escola E pública. tu lanchava? Eu o quê? Lanchava? Tinha lanche na escola? Comida? Tinha, eu gostava. Tu comia qual que é o favorito? É que eu gosto de saber qual que é a comida de cada estado, né? É? Qual que era seu lanche favorito da escola? Nossa, caramba, tinha tanta coisa gostosa. Eu gostava daquela, que é bem simples, né? Eu sou uma pessoa bem simples, assim, não tenho muita frescura. Eu me lembro, eu recordo também, né? Uma recordação infantil aí na minha cabeça. A maisena, sabe a bolachinha, a maisena que a gente molhava no leite. Não Nossa, isso pode? também não sai da minha cabeça. Na canequinha azul de Groselha. plástico? Lembra da groselha? Canecona de plástico, sim. Tinha angu, aquele angu. Tipo de fubá. Tipo engrossado de fubá. Não, Angu? é tipo doce de Angu angu. doce? Não é angu, Sei que é aquelas coisinhas vermelhas assim? Sagu! sagu. Sagu não tem no Distrito Federal. Sagu! Sagu é Eles tipo uma davam na tapioca, escola. né? Um suquinho de groselha. Não sei, Sagu é tipo uma tapioquinha hidratada. Aí é umas que eu não bolotinhas. como tapioca. Então Aí tu já comia complica sagu, já. tu comia Mas o sagu. sagu é sagu, é doce, né? Então, essas coisas, sabe? Fica, né, na memória da Você lembra gente. alguma história da época da escola, assim? Nossa. Teve uma vez que tinha uma menina, ela não era muito minha amiga, não, mas a gente se encontrou no banheiro e aí ela perguntou pra mim: ai, você gosta do fulano? Eu não vou falar o nome. Vai falar o nome do Pedro aqui, né? Pra todo mundo saber. Ela falou: ai, pode falar, todo mundo tá sabendo. E eu gostava mesmo do menino, Todo mundo minha tava sabendo paquerinha. então, hein? Porque acho que o olhar entrega, né? Criança não sabe disfarçar. Aí eu falando, não, não, ela pode falar, pode confiar em mim. Eu vou guardar segredo. Daqui não vai sair. Meu, foi só eu falar sim. Ela saiu correndo, gritando no corredor pra todo mundo. Ela gosta dele. Isso também foi sacanagem, né? Aí eu falei, nossa, que cretina. Não saiu mais da minha cabeça também. Eu lembro do nome dela até Criança hoje. sempre bonzinho, né? Não, ela fez eu. Mas Ganhou todo minha mundo confiança. gostava desse menino ou só você? Ah, ele Ele era era o popular, charmosinho. né? Ele era o charmoso da turma ali, né? Sempre tem, né? Uns Sempre que se tem o destacam bonito. mais. Aí depois, nós já crescidos, né? A gente se encontrou. E aí, cada um casado e tal. Ele mudou bastante. Eu falei, nossa, nada a ver, né? Se fosse hoje, eu nem queria. Eu ia dar um fora É, nele, porque é, eu tô melhor que ele hoje. é o que acontece, né, com os bonitos. Eles ficam feios quando. E as meninas também, tá? Na Pô, é época. muito sim, criança. Porque quando a menina que se destaca desde novinha, ela já é mulherão, né, para aquela época. Então ela também envelhece mais rápido, né? Então aí tem essa reviravolta que o mundo dá, né? Ó, e aí depois você estudou, né? Aí depois você voltou para a mesma escola que você tava. Ah, sim, voltei, aí eu fiz o colégio, né? O colegial. Terminei e aí fui para faculdade. Eu queria fazer teatro, é Você já coisa que eu tava, mas você gosto. sempre tava na televisão ali, da cidade. Sempre, sempre. Porque em 95 eu ganhei um festival regional de teatro estudantil, fazendo um personagem protagonista. Minha mãe que escreveu a peça, se chamava Acontece nas Melhores Famílias. O Para nome é bom, hein, aquela mano? época, Parabéns. aquela época abordava, era tabu falar de homossexualismo.
Então eu interpretei um garoto homossexual, sem meus trejeitos femininos, mas eu tinha que ser feminina e tive que criar esse personagem. E isso me levou ao prêmio de melhor atriz e minha mãe ganhou como melhor roteirista. Foi um pontapé inicial para eu iniciar profissionalmente, né, a minha jornada aí artística. E aí, sim, eu fui buscar mais cursos. A prefeitura me presenteou, né, com vários cursos lá da cidade, da região. E aí eu queria estudar artes dramáticas, né, artes cênicas, e não tinha ali, naquela época não existia ainda essas coisas. Hoje já tem, né, mas naquele momento não. E aí eu falei, bom, minha irmã estava cursando ADM, minha mãe fazia pedagogia na faculdade. Eu ganhei uma bolsa, só que não tinha nada nenhum curso que eu gostaria, né? Música, teatro, essas coisas de arte, moda, tudo que envolve, né, a arte. E aí eu acabei abraçando a administração de empresas. Mal sabia que eu ia administrar minha própria companhia artística em São Paulo, futuramente. Legal. Então foi bem interessante, assim, minha trajetória. E aí você, na faculdade, você trabalhava ou só estudava? Eu fazia estágio. Eu estagiei na prefeitura e estagiei numa delegacia de proteção aos animais, que também foi uma paixão. Desde pequena eu era apaixonada por bicho. E eu fiscalizava ocorrências de maus tratos e abandonos de animais. E eu sofria demais, sabe? Porque era muita maldade. Todo dia era uma coisa nova, era uma tristeza que me corroía. E aí eu montei o clubinho de defensores da natureza e dos animais. A criançada levava todos os bichos lá em casa pra minha mãe, sabe? Porque eu consegui veterinário para cuidar desses bichos, dos animais. Garrafa PET pra gente reciclar, fazer coisas recicláveis, né? A gente começou a fazer um movimento muito grande, e tudo criançada, né? Pra época, assim, foi bem visionário o projeto. Legal. E eu aí sempre tive a prefeitura estava fazendo também? Sim, eu tive apoio, né? Porque, assim, também tem o lado político, né? Dos meus pais lá, que acabaram facilitando a entrada para que esses projetos acontecessem, né? Você sabe que tudo é muito difícil, né, no Brasil, mas aí eu tinha essa voz, né, ativa para que eu tivesse acesso a isso. E aí as coisas começaram a acontecer, eu terminei meu estágio, terminei a faculdade. No último ano da faculdade eu conheci meu ex-marido, ele era meu professor. Tá errado, gente. Só pra eu fazer um adendo aí. Tu pegou teu professor? Beleza. Pois é. Aqui na faculdade todo mundo é adulto, né, gente? Então tá mais Cara, boa. eu não gostava dele, tá? Eu não suportava ele. Não gostava da voz dele. E ele não gostava de mim também, porque eu chegava atrasado. Já era último ano, eu era da galera do fundão já. Sabe quando você tá de saco cheio? Pra acabar logo. Eu vou me formar mesmo. Aí minhas notas eram boas, apesar de ser desprendida no último ano, eu ia atrás. Quando eu faltava, eu ia atrás da matéria. Então eu corria atrás do prejuízo, né? E aí, teve um momento que, no meio do ano, do último ano da faculdade, eu fiquei desempregada. Eu estava estagiando no Pan-Americano. Trabalhava com financiamento de carros. O Silvio fechou, né? O Silvio Santos fechou o Banco Pan-Americano. E eu terminei o meu relacionamento, que eu tava namorando um rapaz lá da cidade. E aí, esse meu professor até então ofereceu um estágio na faculdade para trabalhar, fazer relatórios para bancos, essas coisas assim, administrativas, né? E perguntou quem que tá afim aqui né, fala comigo. E eu me candidatei, que eu não tava fazendo nada mesmo, né? Aí coincidiu, eu conseguia a vaga e ele era meu monitor, então a gente ficava muito tempo junto. Estudava junto, gente, de novo. produzia relatório junto, elaborava tudo junto, tomava café junto, começou a criar uma rotina, né? Viciosa, assim, viciante. E aí ele esperou eu me formar para ele se declarar. Parabéns, fez certo, professor. Extremamente ético. Hoje nós somos muito amigos, né? Foram 10 anos de relacionamento, ele que me trouxe para cá. Sou muito grata a isso, né? Ele é do mercado financeiro.
Porém, nós nos separamos, né? E há 6 anos já. Ele está com outra pessoa e eu também encontrei uma nova pessoa aqui. Ah, muito top. E, não, aí, Que me apoia em tudo, inclusive um beijo pro meu amor, Rony. Você vê como a vida é doida, né? E aí, lá, você deu uma pausa lá na sua carreira artística, nessa época? Então, aí ele me chamou, ele me pediu em namoro, tudo certinho pros meus pais. Mas pediu pro pai antes de pedir pra você? Não, Ah, tá, pediu calma. pra mim. Antes. E gaguejando ainda. Tava com medo de levar um fora, né? Eu fui sincera, eu falei, olha, eu ainda gosto do meu Ixi, falou a pior ex-namorado. frase do mundo, hein? E eu tava sofrendo. Aí ele falou, não, eu vou te ajudar, vamos como amigos, né? E eu vou te ajudar você Papo superar mole. isso. Você Papo vê, mole, hein? gentleman, não, ele foi muito cavalheiro. E aí É um papo mole, isso aí. Você caiu, você foi casada por 10 anos. Você caiu Não, mas muito. foram 10 anos muito bem Então, vividos. por isso é que você caiu no papo mole. Eu aprendi muito com ele, sabe? Realmente ele foi meu professor, não só da faculdade, pra vida. Porque muitas coisas que eu aprendi com ele eu levarei comigo pra sempre, né? E põe em prática no dia a dia, né? Então, sou muito grata. E aí ele me pediu em namoro e tal, eu aceitei, né? Não beijou antes, gente? Que namoro Não, rápido é esse? sim. Ah, tá. Ficaram. Vocês ficaram. Porque Ai, nossa, eu não sabia que ia ser tão detalhes assim, Uai, né? é o programa Você de ia história, gente. Eu gosto de saber Tá eu quero bom. saber o primeiro encontro. Ele já se Quando- declarou no carro. Acabou a faculdade. Aí ele. Foi assim. Terminaram as provas da faculdade. Aí as finais. Aí ele me chamou pra ir num point lá da cidade, de Espetinhos. Que era próximo Mandou da bem. faculdade. Petinho é um ótimo lugar pra fazer um date, gente. E era badalado lá. Hoje eu já não sei mais, mas na época, nossa, bombava. Então era um lugar com muita gente e tal, me chamando pra comemorar os finais lá As provas. Aí eu aceitei, claro, e a gente foi. E eu me achando, né? Tipo, ó, tô com o professor. Tô passeando com, né? Que todo mundo temia ele. Só pra você ter uma ideia, Gui, eu chamava ele de senhor. Por respeito, sabe? E aí ele falou pra mim, ó, tá muito ruim isso, você ficar me chamando Acabou. de A partir de senhor, hoje acabou. tá muito ruim. Pode me chamar pelo nome. Tá bom, né? Sabe? Quando é uma coisa de respeito mesmo. Aí até então eu não tava entendendo qual que era dele, sabe? Tava, pô. Não tava. Mulher sabe, gente. Aí você fala, será? Não, ele tipo dava tudo a entender que sim, só que ele era, sabe, posturado. Com medo de tomar um toco, né? Que chama. Posturado e calmo, né? Aí nós fomos no espetinho, tomamos um vinho, só que aí ele quis esticar a noite para um outro pub, para um barzinho mais requinte lá, pra gente continuar conversando e tal, trocando ideia. Claro que eu aceitei de novo. E aí lá. Já tinha caído. Aí lá a gente. Nossa, conversamos bastante e tal, e o álcool subindo. Ele morava na escola dos professores. A faculdade dava, legal. tipo, alojamento, Sim. né? E aí eu fui levá-lo embora, porque eu que tava. Eu era Piloto. a pilota Se da bebeu, noite. tá errado também, né, gente? Certo era um Uber. Né? Aí. Ah, não, desculpa. É verdade. Pegou um Uber? Ele é tão. Sim, eu não falei que ele é. Aí. Sim, quando a gente saiu do espetinho, eu deixei lá no alojamento, é verdade. E ele, muito cabeça, muito consciente, a gente acabou chamando sim, é verdade. Eu pulei essa parte. Perfeito. E aí eu tive que voltar pra pegar, né? Malandro. Mandou bem. Porra, que tática Porque boa. a gente ia pro pub já com intenção de tomar, né? Aí não, você não sabe. Quando eu cheguei lá pra pegar o carro, ele falou: você bebeu muito. Gente, não é Fica aqui. Tava de- Amanhã você vai. Aí mandou bem. Aí eu dormi. Cara, mas de verdade, a gente não rolou nada. Claro que não, ele foi muito inteligente. Nada. Cara, inteligente, tá falando como E aí me ganhou, porque, pô, muito gentleman, Sim, perfeito. sabe? Pensou em mim, né? Olha, não vai assim, tava chuviscando e tal. Um gênio, tá, gente? Só pra vocês saberem. Aí ele tinha um furão. Um bichinho? Ainda tinha um pet?
Ah, Um você ganhou furão. fácil, hein? Eu fiquei apaixonada pelo Rodolfo, o furãozinho. E eu fiquei entretida ali e acabei ficando ali, sabe? Quando eu vi já Quando eu amanheceu. vi 10 anos casado. Caralho, ficou 10 anos. Enfim, essa foi a história. E aí ele foi pedir para os meus pais. Meu pai falou: ah, sem casar, sair da minha casa. Meu pai, né, sistemático, família cristã. E aí ele me pediu em noivado, assim, já pá. Rapidão? Aí eu fui para São Paulo morar com ele, na capital, e de lá viemos para cá. Eu fiquei quase 9 anos lá. Em São Paulo? É. Antes de vir? Aí que começou a minha carreira artística. Lá em São Paulo. É. E aí você foi formado em administração. Aí me formei em São Paulo, né, em artes Ah, não, cênicas. você fez outra faculdade? Aí você fez Sim, outro aí eu curso. fiz curso, especializações, né? Tirei minha DRT, então sonhada DRT. Fiz teatro, TV e cinema, fiz dicção de jornalismo. Aí eu fui perdendo sotaque. Porque lá na minha terra fala muito porta, Fala fala porta. meio puxado. É xé. Sabe xé? Não. O que é chefe? Xé é tipo capaz. Lá é xé. Tudo é xé lá. Eu fiquei 6 anos sem ir pra lá. E aí, quando eu fui, eu vi a minha família toda no xé. Eu, nossa, eu não falo mais. Porque eu não me dei conta que mudou, né, a minha forma de falar. E aí. E aí você trampou em São Paulo dentro da área já de arte. Sim, aí eu comecei como modelo. Eu era magérrima, fazia muito passarela, com lingerie, biquíni, né? Esses concursos, eu participava muito para entender como funcionava, né? Fazia muita plateia em TV. Ah, tu ia nos programas? Ia. E faz o quê? Só fica lá na Aí sentada? eu ia no Super Pop da Luciana Gimenez isso é para bom. entender o backstage, porque eu gosto dessa pegada, sabe? De ver como tudo funciona. Eu sempre fui muito curiosa nisso. E aí eu fui no João Kleber. Só foi um Resumidamente, programa top, tá? O João Kleber devia ser- virei a atriz de pegadinhas dele. Fazia pegadinhas com os famosos. Não é a teste de fidelidade, A não, viu, Fidelidade gente? é um clássico. Não é a peladona lá, não. A Fidelidade era pica. Aí, quando eu vi, eu já tava conhecendo muita gente do meio, Mas foi no João famosa. Kleber na plateia e aplicou pra ser. Ou não? Você... Não, eu fiz contatos lá. E aí falei, né, que eu queria muito trabalhar na área. Tu já tinha DRT? Não, Ah, tá. ainda não. Eu tirei a minha DRT antes de vir embora. E aí eu tava em cartaz com a turma do Chaves Brasil, né? Eu fui a dona Florinda da turma do Chaves. Eu tive porta aberta no SBT por causa disso também. Então a gente levava o espetáculo para todo canto do Brasil e fazia também as animações na TV. Quando o Bolanhos morreu foi o ápice, assim, né? De gravações, fazendo ao vivo, em tempo real, junto com o enterro, né? O cortejo dele. Então, eu tive muito acesso a isso depois. Não, quero voto no João A Kleber. DRT, Depois a gente vai veio virar Dona depois. Florinda. O João Kleber foi através de um contato, um amigo em comum, que trabalhava lá e fez a ponte, né? Eu comecei a trabalhar com ele. Depois conheci a galera do teatro, que também fazia teatro com ele. Ele tinha um espetáculo, Entre a Pizza e o Motel. Conheci vários atores, conheci vários famosos. Trabalhei com o Leão Lobo. Eu tenho que resumir, porque é Eu muita fazia o que nas história. pegadinhas? Não, quero ver, quero Pegadinha, procurar no YouTube. eu fiz com a Sabrina Boing Boing, com o Ronaldo Esper, o Cantor Ovelha. Ah, vocês faziam Eu fazia as pegadinhas personagens. com os famosos? Com os famosos. Por exemplo, da Sabrina Boing Boing, ela foi na clínica de estética e ela tinha horário marcado, só que eu era esteticista. E eu tava atendendo outra moça e fiquei ali enrolando até ela perder a paciência, entendeu? Ah, pode crer. O João Kleber era tipo isso. sempre trampando do jeito maneiro, né? Com a artista. E o Ronaldo Esper, né? O estilista, a gente foi até a loja dele, luxuosa lá em São Paulo. E eu era noiva do quadro que queria um vestido pro meu casamento. E todos que eu vestia, eu botava defeito. Mas e as Até câmeras? irritar Não ele. vê as câmeras? Não, ele tava fazendo uma matéria, o um golpe da programa, matéria. sem Mas não sabe saber qual que é. Pode... que era pro João. Ah, E aí eu botava, sabe, Só fui defeito. pilhando,
Tipo, nossa, que vestido mal acabado, É bom, essa é né? bom E pra ele caralho. começou a citar. Quem quiser assistir, inclusive, tá lá no YouTube, só aí no meu canal, Milene Ah, tá Aliaga. tudo lá? Tá tudo lá. Pô. Os que eu consigo, né, pegar pra. Porque tem uns que não tem direitos Ah, é? autorais. É. Só de ter a logomarca Do da canal já emissora, cai. já cai. Putz. Do Esquadrão da Moda, participei agora da minha última vez que eu fui pra lá. Ninguém conseguiu assistir daqui, porque a BBC do Brasil não deixou. Ah, é? Não sei se já liberaram pra cá, mas não tinha. O exterior tava proibido, Bloqueado. bloqueado. Caralho, que top. Aí tu fez aí. Beleza, tu fez João Kleber, que pra mim é o Ele ápice. focou no É o João ápice da sua carreira, pô. Me desculpa. Não, O aí ápice da eu tua fiz. carreira é o João Não, Kleber, eu pô. fiz vários programas. Eu fiz a Eliana, fiz do Domingo Legal, o Celso. Eu fui do balé do Gugu, quando ele era da Record. Na época de verão, né? Era axé. Era uma temporada de axé. Eu fiz. Nossa, fiz bastante coisa. Ratinho. Fiz aquele quadro, a música da minha vida, no Ratinho. Então a gente faz todo um filminho. Mandam carta contando a história de amor com Ah, e uma aí tem música. que ter. E Ah, aí a pode gente crer. faz um filme da história da pessoa. Que top. Eu fiz esse quadro, foi bem legal. Como atriz foi um desafio, assim, pra mim. E aí tu fez a Dona Florinda no. Era. Eu, me convidaram para substituir a atriz que faria a Dona Florinda no programa do Astros. Era um musical. Aí o que era para ser um dia, substituir um dia, virou meu trabalho. Daí eu vi que começaram muitos convites. Gostaram da Era uma imagem. companhia de teatro? Não. Não, eram Era um grupo pessoas, mesmo. era tipo agência que chamava, assim, avulso, sabe? E aí eu tive essa sacada de montar uma equipe, porque eu vi que vendia, é um produto que vende. Hoje eu já não sei, eu desconheço o mercado. Isso foi há 10 anos atrás, antes de eu vir pra cá, 12 anos atrás. E aí eu peguei atores para se caracterizarem e botei no teatro. Tu fez tipo a carreta furacão do teatro do Chaves. Mas eram os mesmos Era atores fazendo? roteirizado. Não, eu tinha os covers, os Hum. sósias, que aí não são atores. Eu tentei pôr os covers com texto mesmo, com Pra atuação. fazer tipo a Não sketch do rolou. Chaves. Não rolou porque não tem formação de Que ele ator. só sabe falar a frasinha padrão. Exato. Só repetir. Aí a gente fez duas equipes, a televisiva, que tem que ser igual, e a de teatro, que só se caracterizar bem, mas tem atuação na veia, né? Então, eu roteirizei, fiz um script, peguei vários episódios do Chaves e uni em um só, e coloquei modernidades, né? Coisas atuais, músicas, hits do momento. A criançada pirava. Isso, eu fiquei 6 meses em cartaz no Teatro Juca Chaves, no Bibi Ferreira, em vários teatros de nome, né? Na capital paulista e também em outros interior, né, de São Paulo. E teve algum perrengue? Um dia que você passou um perrenguinho? Todo dia, né? Teatro, todo dia é Cara, é perrengue. sempre, sempre. Já aconteceu de um ator novo que foi substituir o Chaves, justo o Chaves, que é, né, ele é o que mais tem fala, né? O ator esqueceu o texto. Aí eu gosto de trabalhar quando é humor. A gente quebra a quarta parede, a gente interage com o público, a gente desce para interagir com a galera, é improviso puro. E todas as vezes era um novo texto rolando, porque eu dava essa liberdade pra galera. Então, eles me respeitavam como diretora, né, direção, mas eu falava, olha, se você na hora esquecer o texto, quiser improvisar, fica à vontade, mas saiba voltar pro texto. Não deixa o amiguinho, né, na mão Perdido. lá o colega de cena, né? Então, isso eu deixei claro para ele. Ele esqueceu o texto e aí o outro, o Kiko, né, o que fazia o Kiko, inclusive nós perdemos ele por Covid. Foi muito triste para nós. É chocante mesmo. Muita gente conhecia o nosso trabalho, né, na TV e no teatro.
Muitas homenagens rolaram, então foi uma grande perda, um grande ator e locutor de rádio também. Então, era mágico, assim, acho que o perrengue mesmo, a gente sempre sabia contornar. Tinha um carecão lá na plateia, né? Aí o Chaves desceu, né, o ator, e ele tava procurando o Kiko. Aí ele parou no careca, assim, e falou assim, deixa eu ver aqui na bola, A bola de na cristal? bola de cristal, aonde tá o Kiko? Meu, a galera caiu na gargalhada, sabe? Então, sempre tinha coisa nova no espetáculo. Caquinhos, né, que a gente fala, que eu deixava, tipo, não, tá legal. Às vezes exageravam, sabe? Que eles entram, tipo, manda uma, a galera ri. Manda outra, a galera ri, aí começa a ficar demais. Virou stand-up. Exato. Aí eu falo, não, a gente sempre tinha essa reunião, né? Tipo, pra ir lapidando, ó, esse funcionou, isso aqui ficou legal, pode continuar. Mas, ó, segura aí depois, não é uma atrás da outra que fica cansativo, né, também. Top. E aí, do Chaves, você veio pra cá? Cara, do Chaves, eu tinha um espetáculo dia 13 de janeiro, pra fazer já tudo pronto, né, em cartaz. E aí, dia 15 de janeiro, eu vim embora. Tinha um espetáculo que ia ser dia 13? Não, desculpa. Eu vim dia 14, cheguei aqui dia 15. No dia 16 eu tinha espetáculo. Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer uma seleção de atrizes para substituir a Dona Florinda, né? E a qual nós escolhemos, né? Depois da Dona Florinda, ela foi coadjuvante de uma novela de época da Globo. Ai, que legal. Isso, pra mim, foi assim, putz, escolhemos a pessoa certa. Escolheu certo. Não, ela era sensacional. E aí eu vim chorando, tá? Aos prantos. Não é um sonho, não era um sonho pra mim estar aqui. Diferente de muitos, né? Que vem pra cá, a história é totalmente diferente. Eu vim, caiu no meu colo, com visto, tudo certinho. Né? Porque ele veio com visto de trabalho e eu vim como partner. Então, a gente já veio com lugar pra ficar. Não teve o perrengue padrão do imigrante? Não tivemos. Pô, Isso foi salvo. eu posso dizer que fui privilegiada. Mas assim, chorei muito, porque não era um sonho meu estar aqui, sabe? Os atores foram no aeroporto, eu abracei. Parecia que ele tava me arrancando de tudo que eu mais gostava. E eles foram fantasiados? Não, Vacilar. ia ser legal, Puxa, verdade. Ia ser muito mais foda se a turma do Chaves fosse te buscar lá. Verdade. E aí eu consegui manejar algumas coisas à distância, sabe? Gerenciar. Eles foram destaque do carnaval, sabe? No Sapucaí, num carro. Como que fala? Alegórico. Alegórico. Com tudo de Chaves e eles em cima, sabe? Foi lindo, foi emocionante, assim. E eu à distância resolvendo tudo, assim, sabe? Mas eu deixei um assistente lá, de direção. Mas isso não durou muito, porque desandou tudo, né? Tipo, quando difícil. não tá lá, a distância difícil. é tenso. Aí hoje cada um tem sua profissão, alguns continuaram na arte, outros não, mudaram totalmente de ramo. E é isso, a vida que segue, né? Top. E aí quando chegou aqui, nenhum perrengue. O que tu mais estranhou? Cara, eu não sabia inglês, eu não sabia onde comprar comida, que eu gosto de comida brasileira, né? Eu nem sabia que tinha brasileiro aqui. Não tinha contato nenhum com brasileiro, eu não sabia. Porque o meu ex-marido, ele veio para trabalhar em empresa britânica, os amigos dele, tudo britânico. E eu falei, meu, o que eu vou fazer aqui? Tipo, né, não conhecia ninguém, não falava a língua, não sabia nem onde comprar nada. Tinha medo de sair na rua. Detalhe, eu cheguei aqui, tava -4. No Brasil, calorão. Eu fiquei totalmente depressiva. Fiquei malzona. Depois de 6 meses eu voltei. O Brasil? Não aguentou. E passei umas férias lá. Só que aí caiu a ficha que aonde eu estava, tipo, se tornou mais grandioso de tudo que eu já tinha feito. Pra mim foi uma loucura isso. Porque o brasileiro vê isso, né? Quem sai do Brasil, uau, tipo, caraca, venceu na vida. Não é? E eu venho do interior, então eu vi que, tipo, o salto que eu tinha dado não era um tiro no pé.
Era uma nova Vai descoberta. começar de novo com a idade que você Exato. tem. Me reinventar, né? E aí eu virei a chavinha, né? A tal da chavinha. E falei, cara, eu vou investir nisso. Vou fazer aula de inglês, vou pro colégio, vou fazer o que eu gosto, que é cinema. Até fiz, né? Com produtores independentes britânicos aqui, 2 filmes em inglês. Comecei a me jogar. Aí tu voltou, foi de férias. Voltei. Foi Eu falei, pô, meu, a vida de todo mundo continuou depois que eu fui embora. A minha que parou porque eu ficava olhando pra trás. Foi uma lição pra mim, sabe? Foi tudo doloroso, não vou negar. Mas eu reverti tudo isso numa grande sacada de crescer, né? Não só pessoal, assim, mas profissionalmente também. Aí tu voltou de boa, aí foi estudar, tu foi pra escola? Eu fui pro colégio, né, de inglês. Não aprendi nada. Muito difícil, assim, pra mim, não entrava na minha cabeça, porque ele sempre falou pra mim, meu ex-marido, ó, estuda que a gente tá indo embora. Primeiro era Vancouver, não deu certo. Depois Nova York, não deu certo. Eu falei, não vai, ele tá de caô, não vamos sair daqui. Tá fazendo terrorismo comigo. E aí Londres deu certo e eu Pegou. cheguei aqui sem falar nada. Ele falou, eu te avisei. E aí eu fui correr atrás do prejuízo, mas eu não aprendi no colégio. Eu aprendi na rua, Na no rua. trabalho. E para fazer esse filme eu estudei 3 meses só a pronúncia, né? Estudar o texto é diferente de falar, né? Então eu decorei o texto, sou muito boa para memorização e treinei o sotaquezinho britânico, aí ficou Tinha top. várias falas? Era um showreel, né? Não era um longa, então, mas era bastante coisa. Tem no YouTube também, Cosmopolitan, lá no meu canal. Eu atuei com uma francesa, né? Então, pra mim foi desafiador, né? Uma pessoa Mas que tu não. tava na sua área, né, cara? Que top. Só de você fazer o que você gosta, mesmo que seja em outra língua, tudo para você se torna um desafio mais prazeroso, né? Então é gostoso. Top. Agora eu quero que você me conte o date que deu certo. Você casou de novo? Ou você namora só Eu tô noiva. com o seu noivo? O que é pra Eu falar? quero que você me conte o date com o seu noivo, né? Como a gente se conheceu? É. Ah, chega de falar do ex, né? Então, eu aluguei um estúdio aqui. Eu tava numa casa e eu queria mudar. Tava morando sozinha numa casa. Não, eu, Ah. eu alugava um quarto, tá? Depois que eu me Não, então separei. morando sozinha que eu tô falando. Tipo, Sim, Você se separou e foi Porque morar na assim, casa eu de morava ninguém. em Canary Wharf, né? Aí depois que eu me separei, eu me lasquei, aí as coisas mudaram. A situação, a gente tem que saber contornar as coisas, né? Aí eu falei, bom, agora eu tô sozinha, agora lascou, né? Vou ter que recomeçar minha vida. E aí eu queria um estúdio, porque eu odeio, eu gosto de ter Ninguém o gosta, meu né? canto, E aí aluguei tava tudo mofado. Depois da pandemia, eu agora tenho asma, né? Depois da vacina. E aí não consegui dormir lá. Falei pro cara, ó, vou ter que sair, porque vai me dar infecção pulmonar de ficar aqui. E aí um amigo, um senhor já, ele trabalhava com eventos aqui também, me ofereceu pra eu ficar na casa dele. Lá ele alugava pra várias pessoas lá, tinha vários quartos. Aí eu aceitei, era temporário, até eu achar um outro, que ali não tinha condições de ficar. Sabe aquele cheiro de... É ácaro que fala? Não tinha condições. Mesmo que fizesse uma faxina pesada, ia voltar. Que era o lugar, sabe, assim. Aí, esse meu noivo morava na casa dele. E aí nós começamos a se conhecer. E ele Cruzou já... demais na cozinha, né? Hã? Se cruzaram demais pela cozinha. E ele cozinha pra caramba, viu? Aí me ganhou pelo estômago. Então, eu não queria relacionamento com Mas não ninguém. teve um date? Ele fez a comida em casa só? Ou vamos ter um date? Ele comeu. Não, ele não teve date com ele. Foi em casa. Foi em casa. Te ganhou na garfada. Porque assim, eu não queria mais relacionamentos, porque eu tive um aqui que assim, fiquei traumatizada. O cara mentiu pra mim. Era casar. Ai,
Deixou o Só famoso B.O. maldito. Não pode Só- falar desse aí, porque eu adoro esses héteros O desgraçados. cara morou É que eu odeio comigo. homem, né? Não sei se você tá ligado. O quê? Eu odeio homens, né? Você odeia homem? Porque homem é todo desgraçado. Você tá ligado? Conta essa história gostosa aí do cara que tinha uma esposa e morou com você. Não, cara, assim. Eu tava Caralho, é morando em inacreditável, outro né? Não é lugar. inacreditável? Aí ele era aqueles marido de aluguel do prédio, ele que fazia tudo Entendi. no Ele era apartamento. tipo, ele cuidava de toda a parte do prédio. Isso. Aí eu tive problema no chuveiro, ele ia lá, foi assim que eu conheci ele. Foi lá arrumar. Mulher sozinha, né, meu? Aí tinha qualquer probleminha, ele que ia lá ajudar, sabe? Prestativo. Muito. Aí ele começou a ir nos meus shows, né? Como cantora, pra quem não sabe, eu sou cantora também. E aí, quando eu vi, ele já tinha a chave da minha casa e já tava morando comigo, dividindo a mesma cama. Resumindo. Caiu. Aí, 8 meses. Só que eu percebi, com esse tempo, que ele nunca atendia o celular na minha frente, sabe? Era muito misterioso demais. E quando ele dormia lá todo dia? Sim, ele morava comigo já. Caralho, ele é casado? Aí, É a não, no mágica da Brasil. multiplicação. No Brasil. Ah. Mas, anyway, né? Caralho, que maldito. E aí falava que me amava, virava a porta ali falando que amava a mulher dele. Como que eu sei? Hackeei tudo. Foi assim que eu descobri. Caralho, ninguém te contou que ele era casado no Brasil? Ele não tinha Instagram, não? Não. Claro que não, né, gente? Porque caras malditos não têm Instagram. Ele não tinha Instagram? Não, ele não tinha. Pra que Instagram, né? E aí eu me senti enganada. Minha vida é muito corrida, né, Eu me Patê? senti uma trouxa, sabe? Eu falei, não quero saber mais E a não. culpa não foi sua, né? Que a culpa é do desgraçado. Não, cara, eu tava apaixonada. Não, então, mas é sabe? que a mulher ainda se culpa, que é a pior coisa do mundo. Não, aí eu fui pro Brasil de férias, foi dessa última vez, né? Eu fui muito mal. Relacionamento abusivo que eu tive com ele. Ele falava que meu nariz era feio. Eu fui lá no Brasil, fiz uma cirurgia. Caralho. Eu participei do Esquadrão da Moda, eu contei essa história. Comoveu até os apresentadores, né? Que mexeu com o meu psicológico, sabe? Eu fiquei muito mal. Porque você nunca vai imaginar que o cara, né? Tá Porque, às fazendo vezes, isso. o cara do relacionamento tóxico, ele não tá falando alto e não tá brigando. Ele tá Exato. falando normal e tá te diminuindo, entendeu? Exatamente. Tipo, nossa, esse seu nariz. Mentir também, muita mentira, sabe? Enfim. Maldito. E Não, aí mas eu isso é sofri bom, pô. bastante. Tem que falar, sabia? Porque tu consegue alertar um monte de mina. Tomem cuidado. Que tá. Principalmente esses que vêm aqui sem documento. Que era o caso dele. Ele tava de olho no meu documento para conseguir futuramente trazer mulher ainda, gente. Olha isso. Que eu li todas as conversas. Ele falava pra ela? Pra ela falava não, pros brother, pro né? irmão. Os brother, Sim. sabia. Cara, eu descobri muito mais coisa, Tu né? hackeou como esse telefone? Só pra dar uma dica pras mulheres. O que é? Como que tu hackeou o telefone dele? Como? Esperou ele dormir? Não, tem um programinha? aplicativo. Se mulheres quiserem Tem um saber o nome desse aplicativo, pergunta no Instagram da Aliaga. Eu não vou dar munição pra homem escroto ficar olhando o celular de mulher. Tem que tomar cuidado com isso, porque eles são muito astutos. Não deixa rastro, sabe? Tanto, né, que esse cara deixou tu botar um espião no celular dele. Bem feito. Não, e ele... Nossa, eu fui puxar a ficha dele com os contatos dele. O cara aprontou muito no Brasil. Não é com mulher, não. É com a justiça. Não, imaginei. Então eu tava com um meio que bandido mesmo na minha casa. E não sabia. E não sabia. Então, devido a isso, essa história, eu me fechei. Não quero saber. Fiquei 2 anos e pouco sem ninguém. E aí eu falei pro meu atual, não me enche o saco. Que ele me chamava de amor. Tipo, nem me conhecia direito. E hoje a gente se chama de amor. Então, ele teve que trabalhar isso com o tempo em mim também, porque eu não queria saber mais de relacionamento. Tu foi pro Brasil e do nada Esquadrão da Moda? Caralho, tua vida é boa. Eu conheço muita gente, né, na SBT, eu trabalhei lá, então sempre rola. Eu fui no Silvio Santos, conheci ele pessoalmente, no programa dele, que era o meu sonho. Trabalhei com a galera do Pânico na Band. Nossa, eu já fiz muita coisa, então... Tem contatos, né? A gente tem. Quando você chegou de Londres ainda com a carimbada no passaporte, eles foram na sua casa? Tratam a gente que nem celebridade. Não. Por eu não estar no Brasil,
morando, né? Cadê meu guarda-roupa? Meu guarda-roupa era minha mala de viagem. Então, tiveram algumas regalias, porque eu não estava morando no Brasil, digamos assim, né? Você fingiram seu guarda-roupa? Mas não, Eles abriram sua mala? era minha mala. Eles botaram Eu roupa lá ainda. dentro que não era sua? Não, isso Aliaga, não. televisão. Não, o que aconteceu, que eu vou ser bem verdadeira, é que quando eles mandam a roupa pro espaço, tipo, esse aqui não. Sim. Eu consegui umas peças xodós que já estava programado para eu usar em evento lá. Aí eu falei, gente, eu tô com pouca roupa aqui, eu Eles quero essa jogam roupa de fora? volta. Não, vai para doação. Você assina um termo E tudo que que eles você falam pode. que é um lixo, vai pra doação. É. E aí eu tinha 2 peças, assim, conjuntos, que meu xodó, são meus xodós, e eu queria usar para evento lá. E aí, com muita insistência, eles, não, ok, tudo bem. Isso nem pode, né? Porque se assina que já era. Não pode pegar de volta. Então, tiveram, né, esses programas que eu fiz lá. O diretor do Esquadrão da Moda, o Mesquilo, atualmente ele é agora do Fofocalizando. O Mesquilo, um querido, eu falo com ele direto. E ele tá arrebentando lá, né, na audiência com o Léo Dias e a Cariúcha, né? Léo Dias não é Que ele que descobriu também a Cariúcha. Ela não foi na. Quem que é essa mina, né? Da Fazenda? É. E ela tá mandando muito bem como apresentadora. Ganhou como a revelação do ano, né, no SBT. Ela tá. Fofocalizando, né? É. Da outra menininha da Fofoca é comigo mesmo. Aí, bem, aí você voltou pra cá. Seu marido e seu noivo te ganhou na comida. Ele te ganhou na comida. Sim. Foi. Fez várias jantas. Não, muito parceiro, sabe? Muito atencioso, eu gosto disso. Pra mim não importa o que você tem, se você é bonito, feio, não importa. Não, Se me feio, tratar feio, bem, calma. Não, feio também não. se me tratar bem, se for um gentleman, eu valorizo muito isso. Se for atencioso, parceiro, me ganha, cara. Sério. Pra mim, não, beleza não é tudo, não. Sabe? Eu já tive modelo top moda, assim, sabe? Namorei caras muito bonitos. Lindos e vazios. E uns canalhas, não valeu nada. Pegadores, me faziam de trouxa. Então, eu não quero. Se for pra ser assim, né? Então, é melhor os feinhos mesmo. Não que o meu seja feio. Tô me complicando aqui. Mas eu tô em silêncio, eu não disse nada. Aí você começou a cantar aqui quando? Em Londres. Quando eu cheguei aqui perdida, quando eu voltei do Brasil, né? Eu falei, bom, vou focar aqui. Desculpa. Eu fiz esses 2 filmes, né? E aí eu ia muito em churrascaria brasileira, que eu comecei a conhecer, né? Achou. Fazendo amizade lá com os cantores brasileiros. Eu, olha, tem brasileiro. E aí eles falavam pra eu dar palhinha. Eu não era. Até então não me intitulava como cantora. Só compositora. Aí eu ia lá dar palhinha e tal. Em uma dessas idas, dando uma palhinha, um cantor da França me viu, que tava ali. Falou, pô, gostei do estilo dela, do timbre dela. Será que ela topa fazer um dueto comigo, né? Falou com o meu amigo. Ele, fala com ela. Nessa, o que eu achei que era só cantada, assim, né? A gente realmente foi pra mais de 20 países levar música brasileira em dupla, O né? francês, ele cantava português? Brasileiro. Ah, tá. Mas Ele falou só morava francês. na França. Ah, tá. Calma, entendi. E aí nós levamos a música brasileira para vários países. E vocês tocavam onde? Tipo, em bar também? Em casas de show, em cafés, né? No Luxemburgo, tinha muito lá. E aí ele parou, casou com uma romena, teve filho e tal. E eu continuei. Porque eu vi que era uma maneira de eu expressar minha arte também. Porque a gente o artista, né, ele não se limita. Eu sempre gostei de fazer jazz, sapateado, de apresentar, de cantar, de tocar. Sabe aquela multifacetada, né? Então, eu não gostava de me limitar. E a música foi uma maneira de eu mostrar minha arte, sabe? Como eu não conseguia perfeitamente na minha língua
atuação, eu vi que dava pra ganhar um dinheiro bom com a música e também Ganhava bem? respirar arte. Sim. Eu fiz agora, recentemente, o ano passado Escócia, né? 3 cidades. E recentemente Bélgica, Alemanha e França. Cara, o que eu ganho lá, eu não ganho... Em um final de semana lá, é quase 2 meses pra eu ganhar aqui. Fazendo show. Vai essa crítica. Aqui pra mim Não vale a pena. não vale a pena. Então eu vejo que, né, tem muito cantor brasileiro, tá saturado, todo mundo cantando o mesmo repertório. É que tu achou o Brasil, né? Aí, opa, caralho, tem brasileiro aí. E eu não sabia, tá? E aí eu fui, agora, hoje eu conheço o mercado, pô, eu conheço todo mundo. Eu tive um programa aqui também com o pessoal da Record, que era musical, então os músicos passavam, conheço Quando a toda a Record galera. tava aqui ainda? Não, acabou Quando acabou, a galera da Record montou essa TV online. E aí era Music Live Show. Todos eles passavam pelo meu programa, convidavam, inclusive até no podcast hoje, eu recebo muito, E aí, pra mim, hoje eu tô focada no podcast, né? Claro, quando tem shows assim pra fora eu vou, porque compensa, pra mim é legal. Gosto de fazer contatos também, né? A gente tá pra fazer aí bastante show pra fora no verão. Mas aqui é mais os lugares que, quando o contratante vira meu amigo, sabe? Não é porque eu liguei pedindo show. É diferente quando a pessoa te chama. Então, nós vamos até fazer do Dia das Mães, né? Vou fazer no Pantanal. No Pantanal eu sempre faço. Pantanal eu nunca fui lá, não. No bar-restaurante. São meus amigos. É diferente, sabe? É diferente. Então, eu sempre falo, eu costumo ter os meus contratantes como amigos. E a gente pode, dali, sentar, conversar, bater papo, prosear, sabe? Não é uma coisa assim, nossa, é meu contratante, uma coisa mais E como foi formal. esse programa aí que você fazia? Foi quando? Foi uma experiência incrível, cara. Acho que foi em 2017, se eu não me engano, ou para 2018. Esse meu parceiro musical, ele estava na França nessa época. Ele ficou um tempo lá e eu aqui. E aí eu peguei firme no programa. Acho que foram 4 meses, por falta de patrocínio não continuou. Mas foi muito legal. Era onde? Era ao no vivo. estúdio? Era ao vivo também? Era lá em Seven Sisters, perto de estúdio? Stanford Hill, acho. Que legal. Da galera lá, do Sérgio, a Miriam. E era uma estrutura incrível. Tinham vários estúdios, TV mesmo. Tinha camarim, sabe? Bem profissional. O hall, né? Onde os convidados E era ficavam. transmitido pela Record Europa? Não, era online. Eles trabalhavam no Facebook e no YouTube também, algumas redes. E era bem, sabe, muito legal. A qualidade, sabe, bem interessante mesmo. Hoje tá mais fácil, né, a gente ter essa tecnologia. Mas, assim, há uns 6, 7 anos atrás... É fácil e compacto, vai sempre mudando, né? Ficou compacto agora. O problema era o espaço físico que você precisava pra uma câmera É verdade, E aí foi uma experiência incrível também que eu tive, sabe? Como apresentadora. Já tive essa experiência antes no Brasil, mas aqui, por ser outro país, né? Parece que a responsabilidade aumenta, não sei. Tá longe, Parece que né? as pessoas exigem mais da gente, né? E foi incrível. E agora eu tô tendo essa oportunidade de novo de exercer esse meu lado, né? De apresentação, de podcaster, né? Que tá Aí, em alta também, muito top. com o Pod Bruta. Aí você lançou o Pod Bruto faz pouco. Não é tu faz um ano já? O Pod Bruta já faz 1 ano e alguns meses. Foi fruto da minha música Barbie Bruta do ano passado. Do ano passado, Tu lançou a música. Teve no cinema, né? O filme Barbie. Eu aproveitei o hype, que tava bombando o filme da Barbie, todo mundo de rosa. E aí funcionou pra mim, né? Porque eu gosto muito de rosa. Gosto de Barbie, sempre brinquei de Barbie, então casou muito com o momento. E aí eu uni a Barbie, a imagem feminina frágil, com a bruta, né? Que nós podemos ser feminina, mas também sermos empoderadas, né? Até a música, a letra da música foi o meu momento mesmo que eu estava vivendo,
de acordar cedo para ir trabalhar, conquistar meus sonhos sem depender de ninguém, de homem nenhum, né? E a música prega isso e falou muito forte com muitas mulheres. E eu alcancei muitas mulheres. E aí eu vi que tava muito legal e segurei um lançamento de uma música minha para não chocar, não ser muita coisa na mesma época. Tô segurando ela porque a Barbie ainda tá rendendo. E aí o produtor do clipe falou, pô, por que você não faz um podcast pra você? Eu falei, será? Aproveita o momento, tal. Ele tinha um estúdio. No fim, acabei mudando para outro, né? Mas aí foi uma ideia que eu abracei, né? E tá aí, ganhando forma e crescendo. Posso agradecer os Claro, pelo amor de patrocinadores? Deus. Pode Porque você agradecer todo sabe mundo. que sozinho a gente não consegue nada, É né? A gente difícil. precisa. Até consegue, mas é mais demorado, né? O processo. Então eu quero agradecer a Food Events Europe, né? O Lucas da Cabaré. Ele que sempre enche lá de bebidas, né? A Cabaré Ice, a Dom Tapa Engenho também, com os licores, que tem mais de 20 sabores, que a gente sempre oferece lá para os nossos convidados. Estou te aguardando lá, hein? A Denia Concept, que sempre me veste também, loja brasileira, que traz marcas renomadas do Brasil para cá. A Com Que Unha Eu Vou, que cuida de mim. Você sabe como é mulher, né? A gente tem que estar bem, Sim. né? E a Vitrine da Mulher também, né? Da Helena Martins, que cuida dos cabelos das mulheres. E todos vocês que estão aí nessa empreitada aí comigo, né? O Botox on the Go, Dr. Carlos Prado, ele que cuida aí da pele da mulherada e dos homens também. Inclusive, meu noivo vai entrar na agulha quinta-feira. Vai lançar o Botox? Vamos cuidar do rostinho dele com o Morpheus 8, né? Que tá em alta agora. O DNA de salmão. Você já ouviu falar? Vai botar salmão na cara do Tom. É esperma de salmão. Maravilhoso. E no Brasil é carésimo, tá? Mas o Dr. Carlos, ele capricha lá. Você pode pagar de uma forma bem acessível. Bem top. Muito obrigada a todos os nossos E o patrocinadores. programa vai ao ar todo sábado. Nós fazemos ao vivo todo sábado, a partir das 2 da tarde. Quando tem famoso aí na área, a gente se adequa à agenda do artista, né? Tivemos o Diogo Portugal, que foi na terça, 2 da tarde. Então, eu que me adequei à agenda dele. E o Rafael Fieri, que esteve aqui também, né? Ah, sim, ele foi lá. Eu também tive que me adequar à agenda dele, porque ele já estava indo embora, que foi na segunda noite. Mas isso é em casos, assim... Mas o dia é sábado, 2 da tarde. Estamos Top. fixos lá, sabe? A partir das... Às vezes dá uma atrasadinha, né? Depende do convidado, né? Do trânsito. Chega na hora, Mas estamos por lá, nesse Top. horário, Pode mais ou Bruta menos. no YouTube, né? Pode Bruta no YouTube, e também no Instagram, né? Pode Bruta Podcast. Pode nos seguir lá para acompanhar também os cortes, né? Agora eu quero que você me conte uma história de algum momento ou algum dia da sua vida que poderia ser um filme de Hollywood. Nossa. Todo isso, né? Você já falou, mas tipo, pode ser daqui de Londres já, dessa sua nova fase, assim. Um dia ou um momento que você fala, cara, esse dia podia virar um filme. Bom, eu acho que eu vou pegar os mais recentes que eu vivi, que tá mais fresquinho aqui. O Esquadrão da Moda foi uma experiência incrível para mim, porque eles contaram quem é a Milene e quem é a Liaga. A Milene, para se vestir, não muda muito da Liaga. E eles tentaram separar, mas não adianta, eu sou assim mesmo, né? Não tenho, porque o que era ali, o que eles tinham que trabalhar em mim? A Liaga estava invadindo o dia a dia da Milene na cabeça deles, né? Só. Porque eu sempre me vesti. Não tem separação. O Aliaga, ele veio pra música, porque com a dupla ficava mais fácil o Aliaga, ele combinava mais. Mas é Milene Aliaga, né? Então, eu acho que esse reality foi bem... Daria um filme, assim, todo o roteiro que eles fizeram. Foram vários dias de gravação, eles contando da minha vida.
mostrar um pouco de mim aqui em Londres, os meus shows, como que é a Liaga, como que é a Milene. Para mim, eu não vi nenhuma diferença, mas enfim, eles viram. O Rodrigo Sintra escureceu meu cabelo, o cabeleireiro lá do programa, encurtou. Muita gente falou, meu, acabaram com ela, isso não é ela. Então, tipo, eu tenho a minha identidade, né? Você não xaropou não na hora? Falou, tá louco? Me devolve meu loiro. Não foi? Tu Não, aceitou? eu tive que ser bem Falsa que chama. educadinha. Assim, mas Educado é bom. antes de vir Mas você embora. gostou? Você falou na hora lá, você gostou? Não, na hora, pra proposta que eles queriam, tava Era lindo, entendeu? Só que não pra minha vida. Pro A programa. narrativa do programa você achou super Sim, válido. claro, tinha que ter isso, né? Porque senão, o que eu tô fazendo lá? Que não faria sentido, né? E, enfim, então foi interessante, sabe? Eles mostrarem, não, ela é assim mesmo, não adianta querer apagá-la, né? Acho que daria um filme interessante, de tipo, seja você mesmo. Não adianta, por mais que a moda, né, o padrão, a sociedade tente impor as coisas pra você, o que sempre vai falar mais alto é o que vem de dentro, né? E a gente expressa por fora. Então, foi bem interessante. Foram quantos dias gravando? Aí foi mais de uma semana. Eles davam comida? Tinha comida? Sim, eu tinha motorista, eu fiquei num hotel na Paulista, e aí eles iam todo dia me buscar. A equipe e toda me ou só o levar. motorista? Só motorista. Aí nos últimos dias, como eu ganhei 15 mil reais em roupas, né? Pegou 15 mil reais em roupa? Como é que tu não contou essa parte? Eles dão. É a regra do programa. Se você aceita participar, eles te dão um cartão pra você gastar. Só que com a consultoria deles. Não é o que você quiser, não. E na loja de grife. 15 mil não é nada. Só uma jaqueta que eu peguei da Diesel era 8 mil reais. Pronto, acabou. Acabou o dinheiro. E você podia comer no hotel? Não, o hotel não era hotel, desculpa, era flats, era residencial, apartamento. Eu comia no SBT, eu comia lá num restaurante do SBT. Todo dia? Café, almoço e janta? Todo dia. Às vezes nas externas, né? A gente ia para um restaurante juntos, eu ia com os apresentadores. Bem legal, com a produção. Cara, era uma equipe gigantesca, você não tem noção. Porque tem um momento do programa que eles falam assim, agora, os apresentadores, agora você vai às compras sozinha para ver o que você aprendeu da nossa consultoria. Sozinha sem eles. Porque por trás de mim era figurinista, era estilista, era câmeras, que não acaba. Muita câmera envolvida, entendeu? Era contra a regra dos fios, né? É muita gente envolvida. E aí eles ainda ficavam te falando, não, compra essa não, você aprendeu. Parecia que eu tava gravando um filme, por isso que eu me referia a isso, sabe? De Hollywood. Porque parecia, sei lá, uma série. Fiquei muitos dias lá. Eu só queria comida, gente. Esses 15 mil reais de roupa aí, pode ficar. E você tem que gastar tudo? Tem que gastar tudo. E não pode devolver? Até o último centavo. E não pode devolver? Ela falou que se eu quisesse trocar depois do programa, eu poderia, antes de vir para Londres. Trocar a roupa, mas sem devolver o dinheiro. Sem devolver. E você trocou? Não. Sim. Esse daqui, inclusive, é de lá. Da grife lá de Oscar Freire, que eu desci com a van toda do programa. Esse daqui era verde. Pro programa foi o verde. Porque eles não queriam que você usasse rosa. Tiraram o meu rosa do programa. Inclusive, a roupa que eu peguei de volta era rosa. Porque ele alegou que era muito over, muito bonequinha. E detalhe, não tinha ainda a música da Barbie. Então hoje faz mais sentido ainda, né? E aí ele quis me arrancar tudo isso, né? Aí depois do programa eu fui lá e peguei o rosa. Chegou o tio Uber e falou, então, me dá o rosa, bora. Fui com o motorista do SBT, que virou meu amigo, inclusive, ele que me levou lá. Ó o Silvio. O Silvio fala a hora aqui. Cara, esse relógio é Obrigada, demais, Silvio. porra. Que Deus o tenha. Toda hora ele fala? Cada hora. Caralho, perfeito. Tu tem quantos relógios desse aí? Eu tenho 2. Tá. Esse veio pra mim da Jequiti mesmo. Minhas convidadas lá do podcast me deram ao vivo lá no programa. E veio mais um pra mim, do Brasil,
por uma amiga. Rosinha também. Não, branco. E ainda você consegue comprar esse relógio? Eu acredito que tem cores que já se esgotaram, mas eu ainda acho tem que no ainda site? tem no da Jequiti. Caralho, é bom Pra demais. quem é fã, cara, é muito legal. Cara, é legal, porra, que ele Eu fala, tô tirando onda aqui com o relógio. é bom demais, E caralho. tem os bonequinhos também, né? Do Silvio, que eles lançaram. Eles voltaram com muito forte no mercado de brinquedos. Teve recentemente a feira da E é tudo exposição. Jequiti? Tem do SBT mesmo. Tem as bonequinhas do Pica-Pau Amarelo. Tem o Show do Milhão. Tem o Nada Além de um Minuto, que é o novo quadro da Patrícia Bravanel. Tem vários produtos, né, brinquedos que voltaram também no mercado. É muito top. Eu sou muito ligada, sabe? Eu sou SBTista, né? Sou Percebendo, de suspeita a leve, falar. de levinho. Você nem De percebeu. levinho, de levinho. Quase não amo o SBT. Super discreta, Ninguém percebeu. né? Então. Cara, isso é muito bom se tu tivesse uma placa da Jequiti e de repente você mostrasse ela assim rapidinho. Do Entendeu? nada, né? Subliminar. Ia ser perfeito. E eu lembrei de uma coisa agora, não posso falar. Eu ganhei uma maleta de produtos da Jequiti no É Esquadrão. mesmo? Ah, Só que não cabia na minha mala, você acredita? Eu deixei a maleta só lá, mas os trouxe os produtos eu produtos? trouxe. A maleta é linda, 3 andares. Muitos esmaltes, batons, maquiagem, E né? é bom os produtos da Jequiti? Olha, Não, eu sou tem time Eldorado. coisas que, assim, né? É ruim, né? É mais merchandise. Foi sem querer, gente. Não queria Os falar perfumes mal de são você, ótimos, não, tá? Jequiti. E o reloginho também. Não, o relógio é o mais top até agora. Eudora é a marca top do Brasil. O quê? Ó, eu não apertei. Ah, se tu apertar, ele ainda fala a hora que você quer? Caralho, perfeito. Cara, o reloginho do Silvio é bom demais, pô. Gostou de participar? Deixa um recado aí, pô. Amei. Muito top, pô. Mas Muito olha, obrigado. eu falei tudo isso aqui, você tava cagando, é isso? É, tipo isso. Aquelas... Corta essa parte. Não, eu tô na pia, não tô na privada, né? Mas é tipo isso, eu tô no banheirinho. Estamos no banheiro, né? Que a proposta do programa é isso. Eu não aguentei, eu tive que soltar isso. É privada dentro, É privada né? dentro, aí você tá no banheiro, né? Que é o momento. Você coloca o pi, tá? Na hora que eu falei. Não, filho, acabou. Aí pode ficar na cabeça da galera se eu tô sentado numa privada ou se eu tô sentado numa cadeira. Não parece? Só você que consegue ver, tá vendo? Mas é que eu tô vendo tudo daqui, viu, Pois é. gente? A galera Pode falar de o que eu lá tô não tá vendo? vendo, né? Pode falar Pode o que falar, eu pode tô falar. vendo daqui? Melhor não, deixa segredo, mistério no ar. Muito obrigado novamente por ter participado, foi um prazer. Eu que Obrigado por ter agradeço. cedido o seu bem mais precioso. Eu sempre falo isso, que é o tempo, né, das pessoas, que é mais que dinheiro. É dinheiro, é em Libra, né? Detalhe aqui é. Mas Libra vale mais que barra de ouro ou não? Não sei. Vale não, acho que barra de ouro ainda vale mais que Libra. É? Aham, Sério? aham. Olha, É que eu barra não de sabia. ouro vale mais que dinheiro, entendeu? Você trabalha com ouro? É. Não, mas o Silvio Santos é o que ele falava, você não Olha lembra? só que coisa. Maravilhoso. Seu Instagram, passa seu Instagram pra rapaziada. Então, galera que quiser saber dos meus shows, acompanhar o podcast também, pode Bruta, pode me seguir no Aliaga Cantor Oficial, Pode Bruta Podcast e também o Milene Aliaga Oficial. Tenho tem 3. 3? Pouquinho coisa pra gerenciar, hein? Como? Pouquinho o Instagram pra gerenciar. Ah, mas é a equipe, né? Você não tem sua equipe aqui? Alguém tá trabalhando. Alguém né? tem que trabalhar, Eles adoram também. Quando eu falo, quando eu falo que eu tenho um projeto novo, eles amam. Mais uma coisinha pra trabalhar, eba, quase Né? não faz nada. Mas é que o Milene Aliaga eu já tinha antes da Aliaga. Então eu tive que manter, né? Porque já é mais antigo, tem mais seguidores. E o Aliaga é mais recente. Então, como o pessoal me conhece como cantora aqui, Aí tem o teve Instagram que manter. pronto. E agora com o projeto, não tinha como misturar tudo no pessoal, né? Não, E de ficou música. ótimo. Então agora só tem o do Pode Bruta. Pode Bruta é recente também. Pode Bruto Podcast. Todos os sábados ao vivo no Instagram. Está No super YouTube. convidado, Eu vou viu? só marcar a Quero, data, te filha. espero lá. Agora, só me falar o dia. Mas aí é cadeira, tá? Não é privada, não. Lá é mesa, né? Lá você vai ter que sentar na cadeira. Tô acostumado só com a privada, né? Vai ser difícil.
Muito obrigado. Você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like. Até segunda-feira que vem. Tchau!